noite, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E eu pensei que não ia mais voltar a falar dele, estou voltando aqui, ele aqui, Pablo Marçal. Eu tenho que admitir, Pablo Marçal ele é realmente um gênio estrategista. Ele é realmente um cara fora da curva com o que ele está fazendo aqui. Primeiro vamos entender. Tem um vídeo que ele estava na Europa, acho que ele estava na Grécia, né? Ele parecia que estava perto do Coliseu. Não, na Grécia não, em Roma, perdão. Perto do Coliseu, é. E ele dizendo num vídeo, um videozinho curto, estaria convidando Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para essa sabatina, uma entrevista, dizendo ele que já foi recrutador, essas coisas todas, com maior seriedade, com maior respeito, tudo dentro dos conformes, como se ele fosse um repórter, igual tem esses debates que chama das emissoras da Globo, da Record, SBT, Bandeirantes, da TV Cultura, para poder fazer aquela sabatina ali antes das eleições. Pois bem, até aí tudo bem. Eu tenho a minha visão, que digo que gênio da parte dele. Aí, lógico, alguns canais do YouTube, só alguns que eu vi, não vou dizer que todos os canais do YouTube, não vi todos, começaram logo a criticar Pablo Marçal, falando que saiu um tiro no pé, que não sei o que o povo gostou do Pablo Marçal porque ele não respeitava esses políticos, que no caso era o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral, o José Luiz da Atena, o Ricardo Nunes e algum outro que devia ter que eu não lembro. Só que aí esses caras desses canais grandes, eles esquecem uma coisa muito interessante. Da mesma forma como eles criticavam que os repórteres eles eram imparciais, eles não eram imparciais, ou seja, eles tinham um partido, um determinado político era contra, desde a época já de Bolsonaro e na época também do Pablo Marçal. Então eles queriam o quê? Que Pablo Marçal agisse igual esses outros jornalistas. O ponto do Pablo Marçal fazer isso é começar a falar: Pablo Marçal vai ser cabo eleitoral para o Guilherme Boulos, ele está apoiando Boulos, que não sei o quê. Eu acredito completamente que não. Porque o brasileiro ele tem uma deficiência de conseguir interpretar as coisas. Primeiro, o Ricardo Nunes não aceitou ele vir no debate. Vou fechar aqui, deixar rodando. Ele não aceitou vir no debate. A assessoria de imprensa dele rejeitou. O Guilherme Boulos veio sozinho e conversou. As pessoas queriam o quê? O Pablo Marçal brincalhão? Ou ele mostrando apoio velado ao Ricardo Nunes? O cara que ele disse que ia aprender? O cara que falou que no meu palanque Pablo Marçal não sobe? Ele ia se humilhar, se rastejar? Eu vejo isso aqui como, se o Ricardo Nunes fosse também, lógico, uma chance de Pablo Marçal deixar o eleitor dele ver em quem realmente ele vai votar. E as outras pessoas, acredito que o eleitor do Pablo Marçal não irá votar no Guilherme Boulos. E pelo comentário que o pessoal falou, que ele enganou, me senti ofendido, traído, que blá blá blá, por não entender, é lógico que pelo menos esse povo não vai votar no Guilherme Boulos. Já começa por aí. Aí aquele canal Oi Luiz falou assim: mas será que ele esqueceu o que ele falou? Não podemos ter Guilherme Boulos no poder nunca? Não, pelo contrário, ele não esqueceu. Tá aí. Se existir alguém de José Luiz da Atena ou da Tabata Amaral, ou qualquer outro, que não gosta do Pablo Marçal e que é horrível de interpretação,
interpretou isso como se ele fosse um espião da esquerda, na verdade está apoiando o Guilherme Boulos, esse tipo de gente só de raiva, então vai votar no Ricardo Nunes. Na realidade, não tinha clima, não tinha como, do nada, Pablo Marçal chegar e falar, olha, eu sou Ricardo Nunes desde criança, somos todos Ricardo Nunes, não teria como. Não sem dizer que ele é hipócrita, demagogo, depois de tudo que falou que aprendeu o cara. Não sem jogar lá na frente, daqui a 2, 4 anos, você lembra disso? Ele falando, no meu primeiro dia de governo vou mandar prender ele. E depois filmava. 2 meses depois, ele, vote nesse cara, que cara é melhor para São Paulo. É lógico que daqui a 4 anos, 2, seja lá, até daqui a 10, 20 anos, iriam colocar isso contra ele. Sempre faz, aqui ó, esse político aqui apoiava esse, agora tá falando mal. Mas é como diz a velha máxima, ninguém vê o contexto do que aconteceu anos depois. Quem nunca teve um melhor amigo e depois, não, esse cara não vale nada, não presta e não se fala mais. Quanto mais na política. Mas então, sem querer também só chegar nesse ponto, quando nós vemos que o Pablo Marçal, ele não tinha como apoiar o Ricardo Nunes, mas ao mesmo tempo ele não quer Guilherme Boulos no poder, ele simplesmente fez isso aí. O Guilherme Boulos foi, quem queria votar em Nunes achar ele covarde, vai votar. A culpa é do Pablo Marçal? Não. A culpa é do próprio Ricardo. E também de quem queria votar. Só o fato do Guilherme Boulos chegar no segundo turno já mostra que o povo de São Paulo não tem uma visão. Podia ser Ricardo Nunes e Pablo Marçal no segundo turno. Ah, ele fez aquela parada aqui errado, então... Perdão a credibilidade, perfeitamente. Ainda tinha mais pessoas para ir para o segundo turno sem ser esse homem ali. É lógico que a gente não pode agir na infantilidade e dizer assim, não, esse cara é invasor de terra, como eu já falei antes. Ele não era nem para ser deputado, não era nem para poder ser candidato a nada. Ser invasor de terra é como ser ladrão de carro. É a mesma coisa. Já tinha que ser condenado. Não era nem para aceitar a candidatura dele. E aqui, o cara fala de uma forma mansa, ele fala que melhor prosperidade não é ter grande riqueza. Lógico, já falei isso também na igreja também. Mas é ter o que comer, poder gastar o suficiente. Ele falou, se eu posso fazer uma viagem de 20 mil, tá ótimo. Perfeitamente, não tá errado não. Vê que o cara tem uma boa articulação nas palavras. Foi o que o Pablo Marçal falou. Que ele e Lula são bons em palavras. Se esse cara aqui vencer, não foi Pablo Marçal que apoiou ele, não. Foi porque o próprio Ricardo Nunes deu um tiro no pé. E se ele vencer, foi porque primeiramente alguém fez ele chegar até o segundo turno. Eu acredito que a intenção do Pablo Marçal, para quem tem grande aversão contra ele, pensar que ele está apoiando o Guilherme Boulos, fazer exatamente o contrário, votar contra. Se esse cara está apoiando ele, então eu não vou apoiar ele. Eu já pensei em votar, mas não vou votar nele. Eu acho que só nisso a missão dele foi cumprida. Eu acho tão interessante os jornalistas esquerdistas, não nesse vídeo aqui, eu não achei o vídeo que eu queria achar, falando que o Guilherme Boulos não devia ir porque é armadilha, porque a esquerda sempre cai na armadilha da direita. Por que isso? O meu pai sempre fala o seguinte, filho Alex, o cara que é safado, ele desconfia de todo mundo. O cara que vive na safadeza, na desonestidade, ele acredita que todo mundo é safado igual a ele. Por isso que aquele cara desconfiado, ele não consegue confiar em ninguém. Pode ter certeza que isso aí é um cara safado, que dá golpe nos outros. Meu pai sempre fala isso. O que os jornalistas da Globo fazem? Eles puxam partido por um determinado político. Eles são imparciais. Ou seja, eles são parciais, perdão. Eles puxam partido para um lado. E é lógico que, na cabeça daqueles jornalistas, o que o Pablo Marçal estava fazendo ia ser uma sabatina
para favorecer o Ricardo Nunes. Já o pessoal do YouTube, em geral, já acredita ao contrário. Poxa, isso aí vai favorecer Guilherme Boulos. Pablo Marçal ajudando Guilherme Boulos. Por que estaria ajudando Guilherme Boulos? Ele daria as mesmas oportunidades para o Ricardo Nunes falar. É lógico que o Ricardo Nunes podia querer coringar, querer avacalhar e jogava na cara. Você não faria isso também? Você não fazia isso quando o debate era sério? Isso pouco importava. Podiam pensar, abriria um leque de várias conspirações. Ricardo Nunes e Guilherme e Pablo Marçal armaram isso aí, deixar o Guilherme Boulos desconcertado e fazer aquele teatro todo. Poderiam pensar nisso também. Poderia simplesmente o Ricardo Nunes achar que ia coringar e queria crescer mais do que já está e perder eleitorado também. Seria a culpa do Pablo Marçal? Não, seria a culpa dele porque não tem sabedoria. Podia fazer um debate sério, os dois falando propostas dos sabatinados? Podia. E qual seria o resultado disso? Para mim, Ricardo Nunes continuaria em primeiro. Como está, ficaria. Eu não acredito de forma alguma que o eleitor do Pablo Marçal vai votar no Guilherme Boulos. Mesmo depois dessa sabatina aí. Pelo contrário, se eles tiverem o pouco raciocínio e achar que ele está apoiando e só de raiva vota no outro, então que o objetivo do Pablo Marçal deu certo. O Ricardo Nunes vai vencer. Sem ele precisar apoiar, sem precisar fazer vídeo, sem precisar fazer nada. Que daqui a 4 anos venha falar, tá vendo? Tem duas caras. Num mês diz que vai prender e que ele não vale nada. No outro mês dizendo que ele é o melhor para São Paulo. E se bem que nós entendemos que o Ricardo Nunes é um pouco melhor do que Boulos. É lógico que o Guilherme Boulos ele não vai fazer invasões de terra, a pessoa vai perder terras em São Paulo. Não, tudo que a gente fala de uma pessoa, por pior que seja, tem que ser falar a verdade. Não adianta também querer falar isso aí. Não vote nele, ó, sua propriedade vai ser tomada, os movimentos sem terra. Não, é infantilidade demais. Não vamos falar nisso. Mas preocupações como que o cara talvez não saiba resolver na parte econômica. O cara que disse que ia fechar as escolas militares. Depois fala, o professor é nosso amigo, mexeu com um, mexeu com ele, mexeu comigo. Eu não entendi nada do que quis dizer isso aí. Que professor que é meu amigo? Tô até agora sem entender o que essa marchinha de carnaval quis dizer. É lógico que a preocupação, como eu já falei em outro vídeo, é como vai ficar essa garotada com todas essas pautas esquerdistas do PT colocando em prática. Ver uma sociedade completamente distópica com a mentalidade esquerdista predominante. Essa é a preocupação. Preocupação de um cara que é totalmente voltado para o comunismo, não saber como resolver os problemas capitalistas da capital do estado mais, vamos dizer assim, de maior importância para o Brasil. Então a preocupação toda é isso aí. Não que vai ter um derrame imenso de invasores de terra invadindo casa das pessoas. É lógico, isso aí é uma infantilidade de pensar nisso aí. Agora vamos, como eu digo, por um lado, os apresentadores de youtubers acreditam que é um apoio ao Guilherme Boulos, que ele traiu as convicções, e por outro lado, a imprensa esquerdista está com medo, está achando que isso aí é só para poder apoiar o Ricardo Nunes. Lógico, isso aqui foi ontem, a entrevista foi hoje. Para começar, Pablo Marçal desafiou os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que se enfrentam no segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a serem sabatinados por ele ao vivo em suas redes sociais. Segundo o empresário, que ficou em terceiro lugar no pleito, seu objetivo é fazer perguntas contundentes que seus eleitores pretendem saber a respeito dos planos de governo. De prontidão, Guilherme Boulos aceitou o convite e afirmou que nunca fugiu de diálogo. Já Ricardo Nunes não se manifestou, mas o seu candidato a vice
Coronel Melo Araújo ironizou a proposta e questionou se o empresário está desempregado ou procurando uma vaga de jornalista. Isso ele fez pelas redes sociais. Há poucos dias do segundo turno, a disputa pelo eleitorado de Pablo Marçal continua alta, com os candidatos realizando vários acenos e incorporando propostas parecidas, similares aos projetos, com o objetivo de se consolidarem nas pesquisas e garantirem o comando da capital paulista. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota já conectado ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Te pergunto, o que achou dessa proposta inusitada de Pablo Marçal, que terminou em terceiro lugar, pouco mais de 1.700.000 votos, parece ser uma boa oportunidade para Nunes e Boulos seduzirem os eleitores de Pablo Marçal, ou você acha que no fundo os marqueteiros acham isso casca de banana? Eu acredito que o Ricardo Nunes nem precisava seduzir o eleitor de Pablo Marçal. Eles automaticamente iriam votar dele mesmo. Para você ver como eles não conseguem compreender a questão política. Eu acredito que nem aqueles que ficaram desapontados com o fato dele ter apresentado um laudo falso, que ele perdeu o eleitorado, não foi votar também no Guilherme Boulos. Deve ter votado em um dos outros, na Tabata, no José Luiz da Atena, ou até mesmo no Ricardo. No Guilherme Boulos, quem é de direita, realmente de direita, não é a pessoa que entra só fingindo que está de direita. Teve muita gente que votou em Jair Bolsonaro apenas porque estava desacreditado do que Lula não fez. E queria um novo presidente fazendo mesmo projetos de tudo quanto é tipo de bolsa. Bolsonaro ele foi rejeitado mais porque muita gente que votou nele era gente de esquerda, porque queria um outro de esquerda, mas sabendo que o cara era de direita. Então, esse tipo de gente que ainda é de esquerda, que só votou em Pablo Marçal porque está com revolta de uma coisa ou outra, esse sim até acredito que possa votar no Guilherme Boulos. Mas quem é de direita realmente jamais vai ser seduzido pela fala mansa de Guilherme Boulos. Caniato, você leu meu pensamento. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Como eu sempre falo aqui, eu não sou jurista, mas eu aposto que existe alguma regra, alguma lei ou alguma interpretação da lei que proíbe essa sabatina. Em todo caso, eu acho que algo assim teria utilidade próxima de zero para o eleitor. Porque eu duvido que ainda exista em São Paulo um único eleitor que ainda tenha dúvida sobre em quem ele vai votar. Pois é, vamos chamar o Luiz Felipe Dávila? Pior que tem dúvida, sim. Tem muita gente que sabe que o Ricardo Nunes não é aquela direita que todo mundo queria. É um cara que até parecia ser de esquerda, mas fica aquela balança. Um que é totalmente esquerdista e um que ainda respira um pouco de coisa de direita. Eu até falei já em outros vídeos, o Ricardo Nunes, se ele tiver que sofrer um impeachment por alguma coisa, por violência doméstica, qualquer coisa que o incrimine, sempre tem um vice dele para assumir, não vai fazer novas eleições. Talvez, quem sabe, o vice dele possa ser um pouco mais ficha limpa que esses outros. E até possa governar bem. Então, nisso aí, no final das contas, o Ricardo Nunes ainda se torna a melhor opção. Mas é lógico que sempre há uma dúvida. Mas ver um cara 100% esquerdista apoiando Lula, é lógico que no final das contas a dúvida vai pesar em favor ao Ricardo Nunes. Só aquela pessoa com cabeça bem dura, aquela cabeça bem oca mesmo, vai votar no Guilherme Boulos, como quem já votou no primeiro turno e vai continuar votando no segundo. Os eleitores da Tabata, do José Luiz da Atena, do próprio Pablo Marçal, eu não sei. Do Pablo Marçal eu sei que vai votar no Ricardo Nunes, mas esses outros eleitorados, eu fico até com medo de fazer algum prognóstico. Pode ser que eles votem no Ricardo Nunes. Pode ser que os que tenham um pouco raciocínio acredite que é um apoio
como os canais do YouTube estão falando, ao Guilherme Boulos, logo vai se reverter a polaridade. É isso que eu estou falando. Se isso acontecer realmente, e o Ricardo Nunes ele dá uma disparada, além, mesmo sem ter ido no debate, além do que ele já está, eu só posso dizer uma coisa: o Pablo Marçal é um gênio, é um estrategista mesmo. Dávila, também com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você, noite chuvosa aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer os destaques do clima, inclusive chuva muito forte em muitas localidades aqui da capital. Agora, ninguém pode negar, né? Marçal consegue tirar... O cabelinho do cara todo preparadinho no salão, olha, bem escopo mesmo, hein? Vou te falar, hein? Parece aqueles apresentadores de jornal americano, hein? Um coelho da cartola para sempre estar nas manchetes dos jornais. A bola da vez, ele criando uma sabatina e convidando o Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para serem sabatinados por ele, que ficou em terceiro lugar nesse pleito de primeiro turno. Enfim, o que você acha dessa proposta e de que maneira os candidatos recebem uma possibilidade de conversarem, interagirem com os eleitores de Pablo Marçal? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado Palumbo. E boa noite à nossa querida audiência. Bom, vamos dividir por partes. A primeira coisa, óbvio que Pablo Marçal quer continuar na crista da onda mesmo depois da campanha e fica, evidentemente, fazendo essas provocações que faz com que nós estejamos aqui no jornal comentando. Falou óbvio, Richard Guiller. Mas é lógico que vocês estão aí porque querem, porque o cara traz audiência. Eu tô aqui porque também, porque o cara traz audiência. Ele quer ficar na crista da onda? Perfeito, não tá errado não. Vocês também estão dando ibope a ele, porque vocês também terão ibope. É isso aí, Richard Guille, de 1,99. Dando a proposta dele. Então é o que ele gosta de fazer. E ele é muito bom em manter-se em evidência. Ele sabe usar as redes, ele sabe usar as estratégias. E redes é o termo, né? Para manter o assunto em torno dele sempre quente. Mas o fato é óbvio que os candidatos não vão participar dessa sabatina, por duas razões. Primeiro, o voto já está consolidado. Isso que o Mota... Você errou esse é o prognóstico, hein? Olha aqui. Se minha internet deixar aqui, ó. O Guilherme aceitou os candidatos. O candidato. Da mulher, a manicure, aqui aceitou. A esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho. Se esse cara aqui fosse o... Opa. O Brasil precisa da indústria. De uma indústria forte. Parei aqui. Se esse cara aqui fosse dizer que aposta como nenhum dos dois iria, ele ia ficar bem envergonhado, né? Ele acertou pela metade, né? Porque um só, se ele falasse um dos candidatos não iria, e ficasse assim sem dizer quem, ele ainda teria uma boa credibilidade aqui. Trouxe é muito importante. Essas últimas pesquisas mostram que o voto já está decidido, já está consolidado. O voto de indeciso é muito pequeno. E não é a sabatina, o Pablo Marçal, que vai resolver isso. O segundo ponto é o seguinte: candidatos acham que são donos de eleitores. Eles não são donos de eleitores. O eleitor escolhe um que ele acha melhor. Mas não adianta o candidato... Nós sabemos que isso não é verdade, meu chapa. Com essa idade toda, você... Uma verdade você fala, os candidatos não são donos do eleitor. Mas é lógico que o eleitor, quando ele é cativo de um candidato que ele gosta, ele vai votar naquele cara em quem ele indicar. Quem gostava de Paulo Maluf, votava em quem Paulo Maluf indicava. Leonel Brizola era a mesma coisa. Quando o Luiz Inácio estava no seu auge, sua maior popularidade, quem falava que era Lula vencia. Hoje quem fala que é Lula perde. Jair Messias Bolsonaro também, quando ele está no auge por enquanto, quem ele indicar irá vencer. As prefeituras, tudo, a maioria venceu quem tem o apoio de Jair Bolsonaro. Mas você já errou no primeiro prognóstico, os candidatos não iriam. É lógico que você não tem uma boa visão para poder falar sobre isso, né, meu chapa? Chegar, levantar a mão e falar, agora vamos votar no candidato A ou B, não é assim que funciona.
Então, essa história de que Pablo Marçal tem um grande contingente de eleitores, ele teve um contingente durante a eleição. Ele tem. Tanto que alguns ainda ficaram revoltados acreditando que ele traiu os princípios dele. Porque, não sei também se é mais por causa do eleitor ou pela influência dos canais de YouTube, que começaram a falar que nesse Pablo Marçal que nós queríamos ver o cara que humilhava, que esculachava, porque aqueles hipócritas no todo, e o pessoal foi na mesma onda. Não é assim que eu queria, ele me decepcionou, porque ele falava tão mal do Guilherme Boulos. Só que as pessoas não conseguem compreender, não acreditam, não conseguem compreender que ele está fazendo certo. Ele não vai fazer o que os jornalistas faziam com ele. Mesmo se Ricardo Nunes aceitasse ir, não seria, aí eu iria criticar ele, não seria nada honesto, bonito, ele fazer uma coisa puxando brasa para sardinha do Ricardo Nunes. Aí, mais uma vez, ele pareceria o cara mais falso e cínico que existe. Se ele fizesse uma sabatina perfeita e, como eu falei, o Ricardo Nunes que aloprasse, dasse uma de coringa, vou agora incorporar o Pablo Marçal aqui e fazer como ele fazia, ia ser problema dele. Se ele ganhasse, ganhou. Se ele perdesse, também ia ser a atitude dele. Ele podia ter ido lá e colocado as propostas deles em dia. E nenhum resultado aqui quer dizer que foi porque Pablo Marçal ele incentivou. Mas é lógico que se ele realmente chegasse e falasse o apoio dele ao Ricardo Nunes, o eleitorado dele em peso estaria votando. Com exceção daqueles que desistiram no último momento, o caso do laudo falso. Aí tudo bem. Mas até isso aqui, a tua analogia está errada, meu chapa. Não, agora esses eleitores evidentemente estão fazendo as suas escolhas, se vão votar em Ricardo Nunes ou Boulos. Mas não é a direção, o direcionamento do candidato que faz com que esse voto tenha maior adesão. Isso é uma ilusão. Mas quem está achando isso são vocês. Ele simplesmente disse que ia fazer uma sabatina, sério, respeitando todos os dois, uma entrevista. E ele não disse em momento algum que ele está querendo direcionar voto para o Guilherme Boulos. O povo do YouTube fala que Pablo Marçal está de forma oculta dando apoio ao Guilherme Boulos, e os jornalistas já acham que Guilherme Boulos vai cair numa armadilha. Como é que pode? A esquerda sempre cai na armadilha da extrema-direita. Não, ela já fala extrema de direita. Por quê? Na mente deles é uma armadilha, ele vai prevalecer completamente o Ricardo Nunes, vai fazer as perguntas melhores para ele, vai fazer Guilherme Boulos passar vergonha, ele iria perder o que já tinha eleitorado, ia fazer aquilo tudo, ia fazer um circo ali, e Guilherme Boulos ia sair derrotado, que eles não conseguiam ver nenhuma vantagem para ir. Porque isso é o que vocês pensam, mas em nenhum momento algum foi isso. Todo mundo falou que foi uma boa entrevista, ninguém esperava aquela sabatina. O Guilherme Boulos pode aumentar os votos? Eu não sei. Mas eu garanto que não vai ser porque quem tinha votado em Pablo Marçal vai votar nele. Pelo contrário, se o sentimento de aversão continuar, aí Guilherme Boulos vai receber um voto sequer de quem votou em Pablo Marçal. E nem por causa de que ele é dono desses votos. Aí você erra mais uma vez. Você não consegue, ninguém conseguiu compreender a genialidade dele. E no ponto também, se nós esquecermos um pouco agora o Guilherme Boulos, ali na hora ia ter propostas. E o povo de São Paulo teria de ser inteligente de perceber quem tem melhor propostas. Quem está falando coisas que não vai cumprir. Porque a ideologia do partido da qual ele segue e do conglomerado de partidos que são filiais, que são aliados, é contra essas pautas. Então é lógico que esse cara aqui, ou esse outro aqui, não vai cumprir o que ele está prometendo. Seria muito fácil de entender isso. Se cria de que
uma pessoa endossando uma candidatura carrega consigo milhões de votos. Isso não existe. Aliás, o caso da Tabata mostra isso, justamente o que aconteceu. Não queira comparar com o Tabata não, cara. Não queira não. Ela ficou o quê? Quarto, quinto lugar, sei lá. Não queira comparar com ela. Ela, quem votou nela, votou de última hora, que talvez tinha desistido de votar no Pablo Marçal. Quem votou nela não votaria no Guilherme Boulos, nem no Ricardo Nunes, e não quis votar no José Luiz da Atena, nem nos outros candidatos de menor impacto, que nem chegou a sair. Agora, quem votou nela, tendo o segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, acredito que até poderia votar no Guilherme Boulos, nesse ponto aí. Mas quem votou nela, talvez é uma metade não quer votar no Guilherme Boulos. Vai votar no Ricardo Nunes. Entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal no segundo turno, o eleitorado da Tabata realmente poderia votar no Guilherme Boulos. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Mas agora, acredito que eles votarão no Ricardo. Com toda certeza. Ela endossou o Boulos, mas os seus eleitores dividiram. Um pedaço foi para o Ricardo Nunes, outro vai para o Boulos. Então não tem essa história do poder do endosso virar voto. Mas ela endossou errado, meu amigo. Você tem que entender, ela endossou errado. Ela não endossou, ela salvou. Né? Então, são essas três coisas. O voto já está consolidado. Evidentemente, Pablo Marçal está criando notícias para se manter na mídia, e ele consegue isso, né? E terceiro, que candidato nenhum é dono dos seus eleitores. Candidato disputa a preferência do eleitorado, mas ele não é dono do voto. Não é. Pois é, delegado Palumbo também com a gente nesta noite. Delegado, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. Enfim, também quero escutá-lo sobre essa habilidade de Pablo Marçal para sempre criar um fato, uma notícia para estar nas manchetes dos jornais, dos portais eletrônicos, mas também o que os candidatos devem refletir ao receber uma proposta como essa. Serem sabatinados por Pablo Marçal nas redes sociais dele, e claro que em algum momento eles pensam, bom, talvez seja uma oportunidade para eu pegar parte do eleitorado de Pablo Marçal, mas também alguns... Esse é o pensamento mais coerente que já ouvi aqui. É exatamente isso aí mesmo. Vocês acham que quando o Guilherme Boulos foi com essa carinha aqui de bom moço, o Pablo Marçal respeitando, não fazendo nenhuma gracinha, lógico que aquele que está querendo mostrar que ele é muito mais candidato. Olha, eu não fujo de debate. O cara falar bem igual ele, o Luiz Inácio fala, eles têm esse dom. Quando eu votei em Lula em 2002, eu votei porque Lula parecia um cara equilibrado. Quando eu via José Serra falando os debates, José Serra, que tinha faculdade, era médico, nem lembro mais o que ele era médico lá, eu sei que ele era obstetra, sei lá o que era obstetra, era pediatra, nem lembro o que era, acho que era isso, obstetra. Tinha faculdade, estudo, tudo, mostrou a foto, ele viajando, já tinha ido em Amsterdã, não sei o quê. E Lula, o analfabeto, que eu até já falei que às vezes até desacredito que seja, uma teoria de conspiração que eu criei. Depois pode ver uns vídeos meus que eu já falei sobre isso já. E quando vimos o José Serra falando, ele parecia um cara desequilibrado, um cara desestruturado. E Lula parecia bem inteligente, a melhor opção. A ponto que José Serra vai perguntar sobre preço de passagem de ônibus de São Paulo, que era a proposta para nem governador, para prefeito. Se ele falasse da crise nacional do transporte, dos caminhoneiros, que carrega o Brasil nas costas, sobre o combustível, sobre a greve que isso para o país, é outra coisa. Se falasse até que o combustível alto está tendo uma grande falência de todas as empresas de ônibus no Brasil afora, aí sim, seriam bilhões de impostos que não entraria, milhões de empregos perdidos.
um âmbito nacional, até valeria um certo respaldo ele falar aquilo. Mas o cara falou de preço de passagem de ônibus de São Paulo. Então vimos que o cara não tinha preparo algum. E o cara parecia que era inteligente, Lula parecia que era o burro. Então é claro que o Guilherme Boulos, ele é bem inteligente. Chegou aqui de forma mansa. Se ele demonstrasse ter mais capacidade que o Ricardo Nunes, ele poderia realmente conquistar o eleitorado do Pablo Marçal. É lógico que ele foi com essa intenção. Ele não é burro. Ele vai falar aquelas coisas todas. Pablo Marçal bem inteligente. Mas se o resultado foi exatamente o avesso do que os canais do YouTubers propõem, lá na frente ele vai dizer que essa foi a jogada dele. Simplesmente Ricardo Nunes tinha que... Não é que ele é obrigado a ir. Ele não é obrigado a ir. Isso aí não é nem da TV oficial. Mas, se ele quisesse realmente conquistar... Eu acredito que ele já sabe que o eleitor do Pablo Marçal vai votar nele. E mesmo que não haja nenhuma diferença, que haja um voto nulo, ele ainda continua na frente. Ele vai vencer do mesmo jeito. E é claro que aí nesse ponto fica os jornalistas falando uma coisa, fica os canais de YouTube falando outra, e só eu aqui mantenho a minha visão de ver como o Pablo Marçal foi um gênio. Agora vamos ver, só para finalizar, mais outra opinião, outro vídeo. Vamos ver aqui. E Guilherme Boulos pode participar amanhã dessa entrevista, né? Exatamente, Uribe. A gente começa contando como foi o início desse convite. Pablo Marçal publicou nas redes sociais um vídeo em que explica a ideia e pede para os seguidores enviarem perguntas para a sabatina. Nessa publicação ele diz que vai ser sem gracinha, sem diferenciação e fazendo perguntas contundentes. A assessoria de Marçal diz que a iniciativa quer proporcionar um espaço de diálogo aberto e transparente para os candidatos que avançaram para o segundo turno tentarem convencer os eleitores de Pablo Marçal, que teve quase 30% dos votos, sobre por que devem confiar neles para liderar São Paulo. Ainda de acordo com auxiliares de Marçal, a live vai ser organizada, vai garantir a ambos os candidatos a oportunidade. É como eu falei desde o princípio, o brasileiro ele não sabe interpretar um texto, não sabe interpretar uma fala. Parece igual discussão de marido e mulher, o marido fala uma coisa e a mulher já está toda alucinada, entende tudo errado que o marido fala. Parece exatamente isso. Para um grupo, ele vai puxar brasa para a sardinha do Guilherme Boulos. Traiu para outro grupo, ele está puxando brasa para o Ricardo Nunes. Ele está puxando brasa para ninguém. Ele simplesmente está fazendo o papel dele. Ele foi genial. Ele foi genial. Ele não ia ficar com raivinha porque Ricardo Nunes falou, você no meu palanque não sobe, e apoiar o Guilherme Boulos. Aí ele ia destruir completamente. Ele ia se destruir de uma forma que ele não ia conseguir nem mais ser vereador de Silva Jardim, que é um município bem pequeno da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele não ia conseguir nem ser suplente lá, porque ia ser um cara completamente traidor das suas convicções. Mas ele fez de uma forma que também ele não precisou ser rebaixado do cara que falou, não quero seu apoio, mas acho que dentro dele ele fala, não, eu também não quero que Guilherme Boulos vença, e fazer isso aí. Lógico, o Guilherme Boulos foi precisando de voto. O que tem a perder aqui? Não tem a perder nada. Quem sabe eu fale tão bonito e conquiste alguns votos. Aqui, quando eu estou vendo os comentários aqui, ó, todo mundo aqui está apoiando. É só o eleitorado do Guilherme Boulos, não importa. Mas você vê que o cara continuou. Foi o Pablo Marçal que fez isso? Não. O Pablo Marçal não fez nada. Ele não fez nada. Ele só está dando a chance do povo escolher. Ele não fez nada. Se Ricardo Nunes vencer, lá na frente ninguém tem que dizer que ele é um vira-casaca. E se o Guilherme Boulos vencer, ninguém vai dizer que foi culpa dele, não. Vão dizer, lógico,
Mas ele não é culpado disso. E se o cara vencer e for a pior íngua que São Paulo já teve, que não tem como operar, a culpa é de quem colocou ele lá. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Aí o outro falou, tem um certo sentido, o cara não é dono do eleitorado. Lógico que ele não é dono. Lógico que ele não é dono. Mas a posição de uma pessoa e não mudar e continuar naquele princípio na qual ele foi ovacionado, é lógico que aquele eleitor vai sempre continuar com ele, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E Pablo Marçal, se ele apoiasse o Guilherme Boulos, lógico que ele ia se destruir completamente. Por outro lado, ele não pode rastejar até o Ricardo Nunes. Ele fez isso aí. E se continuarem falando que ele apoiou e ficarem revoltados, ótimo. Ricardo Nunes vai vencer com uma margem mais esmagadora do que antes. Porque se quem votou em José Luiz, na Tabata, pensava em votar no Guilherme, achando que ele está apoiando porque detesta o Pablo Marçal, então vamos votar no Ricardo Nunes. E é isso aí. E São Paulo fica livre do comunismo. Bom, essa é a minha visão que eu tenho a respeito disso. Como vou dizendo, não sabia que Pablo Marçal era tão genial assim. Não quero dizer que sou o mais inteligente, lógico que não. Mas eu fico vendo, só eu consegui perceber isso. Os outros canais do YouTube não conseguiram perceber. E a imprensa esquerdista está assustada. Aqui um dia antes. Estava assustada, é armadilha, é cilada, Bino. É cilada, você vai ser... Como é que a esquerda sempre cai na cilada da extrema direita? É isso aí, a pessoa quando... Como meu pai sempre fala, quando é safado, acredito que todo mundo é safado igual a ele. É tudo que eles fazem, apoiando descaradamente, não conseguem nem fingir que estão apoiando um candidato, estão sempre contra o outro, eles acreditam que o Pablo Marçal ia ser a mesma coisa. E detalhe, hein? O fato do cara falar que o Pablo Marçal não é nada, que já foi, eles se traem isso aí. Porque o medo deles, que Pablo Marçal ia fazer uma jogada para poder dar todo apoio ao Ricardo e destruir cada vez mais o Guilherme, mostra que eles estão errados quando tentam dizer que Pablo Marçal não é isso, mas aquilo outro que ele teve, não quer dizer. Lógico que eles sabem da verdade. Sabe que se ele quisesse mesmo botar seu orgulho de lado, o Ricardo Nunes estaria com uma margem muito maior ainda. E já não teria mais nada para o Guilherme Boulos. Estou ficando por aqui. Acho que dessa vez com certeza é o último vídeo que faço sobre isso. Igual quando eu falei do Nicolás Maduro. Eu não ia falar mais sobre aquilo e não falei porque aquela palhaçada ali me irritou mesmo. Eu sabia que o cara ia ficar no poder, aquela besteira toda, tudo falsidade. Então perdi a vontade de falar sobre aquilo. Do Careca de Moraes também. Tá no poder, vai continuar no poder. Perdi a vontade de falar sobre aquela besteira de impeachment disso, impeachment aquilo. Detesto quando tento enganar o povo com esses vídeos falsos, com títulos que dão uma promessa, uma esperança de que vai ser. Agora, do Pablo Marçal, das eleições de São Paulo, ainda vale a pena falar, mas acredito que esse seja meu último vídeo a respeito disso e esperar que pelo menos São Paulo não fique entregue na mão de um esquerdista. O que aqui o Rio de Janeiro tem a ver com isso? Não é por causa do Rio de Janeiro. É por causa da importância nacional que São Paulo tem. E essa importância nacional afeta todo o Brasil. Deixe suas opiniões, estou terminando por aqui. Se alguém é a favor do que eu falei, comenta isso. Se alguém é contra, pode comentar. Se está em cima do muro, também deixe a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse canal. A tua ajuda é muito importante. A sua inscrição ajuda muito esse canal a desenvolver. E quem sabe um dia estar entre um dos, não os grandes, mas uns canais de média do YouTube. Tá bom? Conto cada um de vocês. Um ótimo sábado para todos. Para quem trabalha amanhã. Eu trabalho, graças a Deus por isso. Para quem está de folga amanhã, que beleza. Um beijo carinhoso a todos. Fique com Deus. Troy também está ali dormindo, descansando. E
Até o próximo vídeo.